Glórias ao Senhor. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é divino. É o que nós vamos ver agora. Fazer um estudo a respeito da divindade do Espírito Santo, que as igrejas não cristãs não aceitam. Não aceitam a Trindade, consequência, não aceitam a divindade de Jesus, a divindade do Filho ou do Verbo e também a divindade do Espírito Santo. Porém, os argumentos que apresentam não têm consistência, nem confiabilidade, porque não são respaldados pela Bíblia. Glória seja dada ao Senhor. Comecemos com Atos, capítulo 5. A partir do verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? No verso seguinte, ele diz: guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ele está dizendo, tanto faz mentir a Deus como mentir ao Espírito Santo, está igualando o Espírito Santo a Deus. É o que está aqui, é escrito na Bíblia Sagrada, está igualando. Por quê? Porque o Espírito Santo é divino e é Deus. Esta é uma primeira passagem bíblica, o nosso primeiro argumento, a nossa primeira prova. Agora vamos João 14, 16. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Diz assim o Senhor Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ora, outro Consolador, este vocábulo, este pronome outro no grego, significa outro da mesma espécie, até porque Jesus não iria enviar, não iria deixar um Consolador que não tivesse os seus atributos, que não tivesse atributos divinos, que não fosse divinos. Então, o Consolador que ele vai explicar agora adiante quem é, também é Deus. Em João 14, 26, Jesus explica: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, esse Espírito Santo que está conosco, e a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, Jesus confirma aqui, nós somos tabernáculos do Espírito Santo, nós somos então habitação do Espírito Santo. Logo, se Jesus é Deus, e nós já provamos aqui em outra oportunidade, como está em João capítulo 1, versículo 1, dizendo que o Verbo desde o princípio, no princípio era o Verbo, ou seja, o Verbo, a palavra de Deus, já existia no princípio, e ele estava com Deus e era Deus. Nós já provamos, e ele, o Filho, tem o atributo da onipresença, onisciência, onipotência, etc. e tal. Logo, ele deixou outro com esses mesmos atributos, até porque não iria deixar outro inferior conosco. E Jesus
Também disse em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus já falando da sua divindade, do atributo da onipresença, ou seja, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso quando ele já estava aqui na terra, mas já falando a respeito da sua situação divina. Porque em João 3, versículo 13, ele disse, o Filho do Homem está no céu. Ele estava aqui na terra como homem, mas ele disse, eu estou no céu. Dizendo, eu faço parte da Trindade, eu sou Deus. Por isso que ele pôde dizer ao ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Hoje, na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus ainda passou 40 dias depois de ressurreto, se apresentando aos seus. Por isso, dizemos que Jesus nunca saiu do céu, Jesus nunca deixou de ser Deus. O Filho não se apartou da divindade, veio e se fez homem, não. Deus não se divide. Amém, igreja? Então, meus amados, por isso que essa divindade, esse caráter divino, também está no Consolador que o substituiu. Vamos para frente, falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, a pessoa divina. O Espírito Santo é chamado de Deus, como nós já vimos em Atos 5, versículos 3 e 4. E ele tem atributos divinos. Ele é eterno, ele tem a eternidade. Hebreus 9,14. O sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, o Espírito Santo, chamado de Espírito eterno, onipresença, Salmos, capítulo 139, de 7 a 10. Salmos 139, versículos 7 a 10. Para onde me irei do teu Espírito? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali também estais. Por isso, aqui está dizendo que o Espírito é onipresente, está em todos os lugares. Onipotência, Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Nada impede o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem todo o poder, pode todas as coisas, e ele promoveu o nascimento sobrenatural do Senhor Jesus. A Maria ficou grávida de modo sobrenatural, porque ela nunca teve contato com o homem. Vamos ver onisciência. 1 aos Coríntios 2, versículo 10. O Espírito penetra todas as coisas. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, como o Filho também. Jesus disse, onde estiverem, eu estou lá. Eu não estarei lá. Invoquem-me e eu corro para lá. Não. Ele já está lá, porque ele está em todos os lugares e é onisciente e é onipresente, e também quem é onipresente é onisciente, conhece todas as coisas. Vamos para frente. O Espírito Santo realiza trabalhos exclusivos de Deus. Vejamos.
transforma o homem numa nova criatura. Ele produz o novo nascimento. João 3, versículos de 3 a 8. Podem ler. Segundo, levantou a Cristo da morte, por meio da ressurreição. Ele ressuscitou a Cristo. Romanos 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, também vivificará o vosso corpo mortal. Romanos 10, 9 confirma quando diz o seguinte: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui diz que quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito Santo. Romanos 10, 9 está dizendo que esse que ressuscitou a Jesus é Deus. Entenderam? Ou seja, onde está Deus, está o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Filho, e vice-versa. Uma hora é o Espírito Santo que ressuscita, outra hora é o próprio Deus que ressuscita. O Espírito Santo é chamado Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo de vida, Espírito de adoção. Outro argumento, nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo realiza trabalhos específicos da Trindade, específicos de Deus. Isso está em Jó 26, 13. Ele escreveu: pelo seu Espírito ornou os céus, ou seja, criou corpos celestes, bilhões e bilhões de corpos celestes. Então, o Espírito aqui é apresentado como Criador. E nós vemos que Jesus também é apresentado como Criador. João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Também Criador. O Pai é Criador, porque o Pai é Deus. O Filho é Criador, porque o Filho é Deus. O Espírito Santo é Criador, porque o Espírito Santo é Deus. Vejamos. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o seu ventre, desde o ventre de sua mãe, como está em Lucas, capítulo 1, verso 15. Operações do Espírito Santo no crente. Ele regenera, nós já vimos que ele produz o novo nascimento, ele batiza no corpo de Cristo, habita nele, sela o crente. E a respeito desse selo de Deus, está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, o seguinte: fostes selados com o Espírito da promessa. Nós temos o selo de Deus. Os pecuaristas ferram o seu rebanho com aquele ferro que tem a sua marca. Nós temos a marca de Deus, somos marcados por Deus. Este é o meu filho, ou seja, essa ferra é o Espírito Santo. Como Jesus disse aos seus: recebereis o Espírito Santo, soprou sobre eles, e eles receberam o Espírito. Vamos para a frente. Então, meus amados, nós temos aqui argumentos confiáveis, argumentos consistentes, porque são argumentos respaldados pela Bíblia Sagrada. Não há o que duvidar. Porém,
igrejas há, como por exemplo, igrejas não cristãs, há como por exemplo, Testemunhas de Jeová, que dizem, apesar de tudo isso aqui está lá na sua versão, tradução do Novo Mundo, eles dizem que o Espírito Santo é uma energia de Deus, uma força ativa. Meu Deus, o que quer dizer isso, né? Força ativa, energia. Eu pergunto o seguinte: energia fala? Energia dirige os ministros? Energia pensa? Energia transforma? Energia produz um novo nascimento? Mas nós reconhecemos, porque eles não têm o Espírito Santo, porque eles rejeitam o Espírito Santo, resistem ao Espírito Santo, como resistem também ao senhorio do Senhor Jesus. Não aceita como Senhor e Salvador, como diz a Bíblia Sagrada. Aí fica difícil de entender. Eles não recebem a inspiração divina, a ajuda do Espírito Santo para entender as Escrituras. Pois bem, Jesus mandou batizar em nome dos três. Mateus 28, 19, onde ele diz que o batismo deve ser em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Diz assim: ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não pode ser só de um, tem que ser dos três. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis aqui também uma confirmação da onipresença do Senhor Jesus, a onipresença do Filho. Você viu que está dito em várias partes. João 3, versículo 13, né? Está dizendo que ele declarou que estava no céu, e assim por diante. Então os três, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho uma pessoa, e o Espírito Santo uma coisa, uma força, uma energia. Batizar em nome de uma energia, tenham paciência, né? Tenham paciência. Contra fatos, contra a Bíblia, não há argumentos. Então, nós deixamos esta palavra aqui. Já falamos, até com certa demora, há 3 dias, sobre a divindade do Senhor Jesus. Jesus é Deus, porque a palavra diz que Ele é Deus. E agora estamos dizendo que o Espírito Santo é Deus. E você deve meditar nesta palavra, não confiar no que eu estou dizendo. Vai à Bíblia, está aqui. Porque o Senhor Jeová nos recomenda que meditemos diariamente na palavra do Senhor. Ele diz até que são felizes aqueles que meditam. Olha aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não vai comer pela mão dos outros. É por isso que muitos seguidores de crenças de religiões não cristãs seguem outros cegos, porque recebem lavagem cerebral, não cuidam de eles próprios, examinar a Bíblia e meditar, e caem no precipício. Porque cego dirigindo cego, vai lá nisso. Vejam bem, bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele vai ver a verdade onde? Vai buscar a verdade onde? Vai conhecer a verdade onde? Para poder se libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E se o Filho vos libertar, sereis livres. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Está aqui, ó. Lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Meditação. Não é ler apressadamente, sem meditar. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, ou seja, esses que andam segundo a doutrina dos homens, segundo os conselhos dos homens, mas são estes ímpios como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esses aqui e todos aqueles que seguem os ímpios, eles não subsistirão no juízo. Morrerão. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. É o que está dizendo aqui, no juízo final. Serão condenados. Está aqui. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus amados, nós temos que dar muito valor e atenção. Meditar na palavra é você comer a palavra e depois ruminar. Tem que ser o ruminante. O que é isso, pastor? É você colocar a palavra aqui para dentro e fazer como faz o camelo, o boi. Coloca a palavra, come a palavra, depois fica, pensando, ruminando. Comendo outra vez. Ruminar e mastigar outra vez. Meditar. Bastante. Com a ajuda do Espírito Santo, você vai meditando, até que aquilo passe a ser uma verdade absoluta em você. É o que diz aqui na palavra do Senhor. Eu gostaria que você fizesse isto. Abra a sua Bíblia, até a sua versão, se a sua versão não é igualzinha à Bíblia, você abra ela e comece a meditar. A partir de hoje, ler pausadamente, tranquilamente. Faça o possível de, por alguns instantes, não ficar pensando naquelas doutrinas, naquelas mentiras que você ouviu há muitos anos. Esqueça tudo e se dedique a conhecer, a meditar na palavra de Deus. Esta é a palavra verdadeira e fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e receba a ajuda do Espírito Santo para que você possa se libertar.